Olá, estamos iniciando a unidade 1 do nosso curso. O tema dessa unidade é compreendendo o luto e aceitando a dor. Eu gostaria de falar, nessa nossa primeira aula, sobre um assunto de extrema relevância, navegando nas ondas da dor. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de ler a frase preliminar que vai ser exibida na tela para você. Isso diz o seguinte: quando nos encontramos no meio das águas agitadas do luto, é como se fôssemos navegantes em um mar tempestuoso, uma enxurrada de emoções avassaladoras, capazes de nos fazer sentir como se fôssemos arrastados para o abismo da tristeza e da dor. Esse oceano de sentimentos intensos, reconhecer e validar as emoções que nós vivemos é fundamental para que a gente consiga atravessar essa jornada de maneira saudável e transformadora. E é justamente isso que nós vamos falar nesta aula. A primeira questão que eu gostaria de pensar com você é sobre esse nosso olhar de forma individualizada, né? Reconhecendo as nossas emoções. Veja comigo essa questão. O primeiro passo para navegar nesse mar de emoções é o reconhecimento. Devemos reconhecer a presença e a intensidade das emoções que estamos experimentando, sem tentar ignorá-las ou reprimi-las. Então, esse caminho, essa jornada é fundamental, né? O reconhecimento das emoções é o ponto de partida, essencial para lidar com um turbilhão de emoções que acompanham o luto e outras experiências dolorosas. É o ato de identificar e aceitar as emoções que estão presentes em nosso interior, sem tentar negá-las ou sufocá-las. Quando nos encontramos imersos em um mar de emoções intensas, é fácil sermos inundados por elas, sentindo-nos perdidos, impotentes diante da força das ondas emocionais. Por isso, reconhecer a presença das emoções é fundamental. Significa olhar para dentro de nós mesmos e ser honesto sobre o que estamos sentindo, sem julgamento ou autocondenação. Por exemplo, se nos vemos envoltos pela tristeza após uma perda significativa, reconhecer essa tristeza implica admitir a existência e validar a legitimidade desse sentimento. Em vez de tentar ignorar ou sufocar esse sentimento, permitimos que ele exista, reconhecendo como uma reação natural diante da dor e da perda. Da mesma forma, se a raiva surge como uma resposta à injustiça percebida na perda, conhecer essa raiva significa aceitar a sua presença e validá-la como uma emoção legítima. Ao invés de reprimi-la ou negá-la, nós permitimos que ela se manifeste, reconhecendo-a como parte do nosso processo de luto e expressão emocional. Esse reconhecimento ele não apenas nos permite entender melhor nossas próprias reações emocionais, mas também nos capacita a lidar com elas de maneira mais construtiva. Ao aceitar a presença dessas emoções, nós podemos começar a explorar maneiras saudáveis de expressá-las e processá-las, contribuindo dessa forma para o nosso bem-estar emocional e o nosso processo de. Portanto, nós conseguimos perceber que o reconhecimento das emoções é mais do que simplesmente identificar o que estamos sentindo. É um passo fundamental em direção à autocompreensão, aceitação emocional e a navegação bem-sucedida pelas águas turbulentas do luto e da dor. Outra questão que eu gostaria de colocar é com relação à validação das emoções. Vamos ler juntos o texto base sobre essa questão? O texto diz o seguinte, veja comigo. O próximo passo é validar essas emoções. Validar não significa apenas reconhecê-las, mas também aceitá-las como legítimas e importantes. É entender que nossas emoções são reações naturais a eventos significativos em nossas vidas e que merecem ser honradas e respeitadas. Ao reconhecer, né, as emoções, o próximo passo é a validação, como nós vemos aqui. Validar as emoções vai além de simplesmente reconhecê-las. Significa aceitá-las como legítimas e importantes. Quando nós validamos nossas emoções, nós estamos nos permitindo sentir e expressar livremente o que estamos experimentando, sem julgamento ou censura.
Isso envolve compreender que nossas emoções são respostas naturais a situações que nos afetam profundamente, como o luto, a perda, a mudança, o trauma, entre outras questões. Por exemplo, se nos encontramos imersos na tristeza após uma perda, validar essa emoção significa reconhecer que é natural e normal sentir-se triste diante de uma perda significativa. Ao invés de tentar suprimir ou ignorar essa tristeza, nós permitimos que ela exista, reconhecendo-a como uma parte legítima e importante do nosso processo de luto e adaptação à perda. Da mesma forma, se experimentamos raiva diante de uma injustiça percebida ou diante de uma situação dolorosa, validar essa raiva significa aceitar a sua presença e reconhecer a sua validade como uma reação emocional legítima. Ao invés de negar ou reprimir essa raiva, nós permitimos que ela se manifeste, reconhecendo-a como uma resposta compreensível diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. A validação das emoções é um ato de autoempoderamento emocional, também de autenticidade. Ao aceitar e ao validar nossas próprias emoções, nós estamos nos concedendo a permissão para sermos humanos, para sermos vulneráveis, para que nós possamos ser autênticos em nossas experiências emocionais. Além disso, ao validar as emoções dos outros, nós demonstramos empatia, nós demonstramos compaixão, nós demonstramos respeito pela experiência emocional do outro. Ou seja, a validação das emoções é um passo fundamental para promover o bem-estar emocional, a autenticidade e a conexão emocional consigo mesmo e com os outros. Ao honrar e respeitar nossas próprias emoções, nós estamos cultivando um ambiente interno de aceitação e auto-amor, que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida com mais compreensão e equilíbrio emocional. A próxima questão que eu gostaria de pensar com você é o impacto da validação no processo. Vamos ler juntos esse texto. Ao reconhecer e validar as emoções que vivenciamos durante o luto, nós estamos nos permitindo mergulhar profundamente em nossa própria experiência emocional. Estamos abrindo espaço para processar nossa dor de maneira autêntica e significativa, honrando os nossos próprios sentimentos e os daqueles que estão ao nosso redor, partilham dessa mesma dor que nós estamos sentindo. Ao reconhecer nossas emoções, nós damos permissão para sentir e expressar livremente o que nós estamos experimentando. Isso nos ajuda a evitar a supressão ou a negação das nossas próprias emoções. Pode levar a complicações emocionais no futuro. Veja isso, ao validar as nossas emoções, nós estamos reconhecendo a sua importância e legitimidade, permitindo-nos enfrentar nossa dor de frente. A validação das emoções durante o luto também é essencial para honrar não apenas os nossos próprios sentimentos, mas também os daqueles que estão ao nosso redor. Quando reconhecemos e validamos nossas próprias emoções, nós estamos criando um exemplo de autoaceitação e autenticidade, que pode inspirar e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Além disso, ao reconhecer a dor dos outros e validar os seus sentimentos, nós estamos demonstrando empatia e também solidariedade, fortalecendo nossos laços de conexão e apoio mútuo durante momentos difíceis. Esse processo de reconhecimento e validação das emoções cria um ambiente emocionalmente nutritivo que facilita o processo de cura e aceitação. Ao permitir viver a nossa dor de maneira autêntica e significativa, nós estamos dando a oportunidade de processar essa dor de forma saudável e também de maneira construtiva. Isso nos ajuda a encontrar um caminho de cura e aceitação à medida que nós navegamos pelas ondas dolorosas do luto. Portanto, você consegue perceber comigo que o reconhecimento e a validação das emoções desempenham um papel fundamental no processo de luto, proporcionando um espaço seguro e acolhedor para explorar e processar nossa dor de maneira autêntica e significativa. Ao honrar nossos próprios sentimentos e os daqueles que estão ao nosso redor,
Nós estamos criando um caminho de cura e aceitação que nos ajuda a encontrar paz e conforto durante momentos de perda, durante momentos de tristeza, durante momentos difíceis. E eu espero que você tenha compreendido todos esses elementos que nós tratamos nessa aula. Gostaria de fazer a ponte para o tema do nosso próximo encontro, onde nós vamos abordar de uma forma bem específica sobre os processos do luto. Então, eu gostaria de contar com a sua atenção para que nós possamos avançar e caminhar nessa nossa jornada. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.